Meu nome é Zé, José Aparecido, para ser exato, mas todo mundo me chama de Zé do Trecho. Tenho 15 anos de estrada, rodando com carreta por esse Brasilzão afora. Não é para me gabar, mas já vi de tudo um pouco. Pneu furado em temporal, assalto malandro na entrada de cidade, até onça pintada cruzando a pista. Mas o que aconteceu naquela noite de 2023, na BR-163, no meio da Amazônia? Cara, isso me quebrou. Tô contando aqui porque, sei lá, talvez alguém acredite, talvez alguém precise saber. Eu tava puxando uma carga de soja direto de Sorriso, Mato Grosso, pro Porto de Santos. Era uma viagem longa, dessas que você já começa sabendo que vai ser um perrengue. Saí de tarde, com o sol ainda alto, mas a previsão era de chuva, e eu sabia que a 163 não perdoa. Aquela estrada é um bicho traiçoeiro, buraco que engole roda, lama que faz carreta dançar e uns trechos tão desertos que parece que o mundo acabou. Mas eficiência é o nome do jogo. Se eu não entrego no prazo, o patrão chia e o bolso sente. Por volta das 2 da manhã, eu estava no trecho entre Novo Progresso e Moraes Almeida, um pedaço da BR-163 que é só mato dos dois lados, com a floresta tão densa que parece que está te engolindo. A chuva caía fina, mas constante, e o limpador de para-brisa estava trabalhando sem parar, fazendo aquele tic-tac hipnótico. Meu companheiro de viagem era um copo de café preto, já frio, e o rádio PX que só chiava a estática. O GPS? Morto. A tela piscava sem sinal, fazia uns 20 minutos, o que não era surpresa naquela selva. Tava só eu, a carreta e os faróis cortando o breu. Eu tava cansado, não vou mentir. 15 horas na boleia, com uma paradinha rápida num posto para um lanche e um energético. Minha cabeça pesava, e eu já tava pensando em encostar no acostamento para tirar um cochilo rápido. Mas aí, do nada, ouvi um crack vindo do lado de fora, como se alguém tivesse pisado num galho seco. Estranho, porque com a chuva, galho seco é raro. Diminuí a velocidade, os olhos grudados na pista tentando enxergar além da cortina de água. Foi quando vi, no acostamento à direita, uma figura parada. Não dava para ver direito com a chuva e a escuridão, mas parecia um cara magro, de capa de chuva preta, com o capuz cobrindo o rosto. Ele estava de pé, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Pensei que era um pedinte, ou talvez alguém com o carro quebrado. Aqui no interior não é raro ver gente pedindo carona ou ajuda, mas alguma coisa naquela cena me deu um frio na espinha. Tipo, o cara não acenava, não se mexia, só tava lá. Parei o caminhão uns metros à frente, com o motor ligado. Não sei por que fiz isso. Parte de mim queria ajudar, parte de mim estava curioso, e parte de mim estava com aquele instinto gritando: Zé, não seja idiota, segue em frente. Mas eu sou teimoso, sempre fui. Peguei a lanterna no banco do carona, chequei o facão que sempre carrego debaixo do assento. Não é por nada, mas estrada é lugar perigoso. E abri a porta. A chuva gelada bateu no rosto e o cheiro de terra molhada encheu o nariz. Gritei pro cara: Ei, tá precisando de ajuda? Silêncio. Nada. Só o som da chuva e o motor da carreta roncando atrás de mim. Aí ele mexeu a cabeça bem devagar, como se tivesse me notado só agora. Não vi o rosto, mas senti ele me encarando. Foi quando ouvi outro crack, dessa vez mais perto do lado esquerdo da estrada. Virei a lanterna pro mato e juro por Deus, vi outro vulto se movendo entre as árvores. Não era animal não, era gente e não estava sozinho. Meu coração disparou. Peguei o facão e comecei a voltar pro caminhão, sem tirar os olhos do cara no acostamento. Ele começou a andar na minha direção, lento, mas firme, como se soubesse o que estava fazendo. Aí, do mato, saíram mais 2. Um com uma barra de ferro na mão, outro segurando o que parecia uma faca. Estavam de capuz, rostos cobertos e vinham rápido. Não pensei 2 vezes. Pulei para dentro da cabine, tranquei a porta e pisei fundo no acelerador. A carreta gemeu,
mas obedeceu, e eu senti um tum forte na traseira, como se alguém tivesse batido com alguma coisa no para-choque. Dirigi como louco por uns 10 quilômetros, coração na boca, olhando pelo retrovisor a cada segundo. Nada. Só escuridão. Cheguei num posto de gasolina meia hora depois, tremendo, e chamei a polícia pelo rádio. Eu fiquei no posto de gasolina por horas, esperando a polícia. Os caras chegaram, 2 PMs num carro todo amassado, típicos daqueles que rodam o interior. Contei a história toda, do vulto no acostamento aos outros saindo do mato do tum na traseira. Eles anotaram, fizeram umas perguntas. Tinha bebido, Zé? Fadiga, talvez? Como se eu fosse louco. Mas eu tava sóbrio, cara, só exausto. Mostrei o amassado no para-choque, fresco, com um risco que parecia de metal. Eles deram uma olhada, balançaram a cabeça e disseram que iam checar o trecho. Fica aí, toma um café, a gente volta. Esperei mais uma hora, fumando um cigarro atrás do outro, o coração ainda acelerado. O posto era daqueles pequenos, com um frentista sonolento e uma lojinha vendendo salgadinho e energético. O cheiro de diesel misturado com chuva me dava náusea. Meu celular não pegava sinal direito, mas mandei uma mensagem pro patrão. Atraso, problema na estrada, chego amanhã. Ele respondeu com um, ok, cuida aí, sem mais. Caminhoneiro é assim. A vida segue, prazos apertados, ninguém para chorar. Os PMs voltaram por volta das 4 da manhã. Nada, Zé, nem pegada, nem nada. Com a chuva, qualquer marca sumiu. Pode ter sido bicho, ou talvez uns malucos brincando. Brincando? Com barra de ferro e faca? Eu ri, mas foi um riso nervoso. E o amassado? Eles deram de ombros. Pode ter sido antes, memória falha com cansaço. Mas eu sabia que não. Aquele tum ecoava na minha cabeça como um aviso. Assinei o boletim de ocorrência só para registrar e eles foram embora. Fiquei sozinho de novo, olhando para o breu lá fora. A chuva tinha parado, mas o ar estava úmido, pesado, como se a floresta estivesse respirando. Decidi não dormir ali. O instinto gritava para eu sair, botar distância entre mim e aquele trecho maldito. Liguei o motor, o ronco da carreta me acalmando um pouco, e voltei para a estrada. O GPS voltou a funcionar, milagre, e marquei o caminho para o próximo ponto de parada, uns 100 km adiante. Mas enquanto dirigia devagar, os faróis varrendo a pista molhada, comecei a notar coisas. Pequenas coisas que no começo ignorei, mas que foram crescendo no silêncio. Primeiro, o rádio PX. Ele chiava de novo, mas dessa vez não era só estática. Parecia vozes, baixas, distorcidas, como se alguém estivesse falando longe, em código. Peguei o microfone. Alguém aí? Câmbio. Nada. Só chiado. Depois um sussurro. Zé. Meu nome? Não, impossível. Fadiga, pensei como os PMs disseram. Mas o suor frio escorria pelas costas e eu apertava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Aí veio o pior. Olhei pelo retrovisor lateral e juro, vi luzes. Longe, mas se aproximando. Não eram faróis normais, eram fracos, como lanternas ou algo improvisado. Acelerei um pouco, mas a carreta é pesada com a soja. Não vira foguete. As luzes sumiram por um instante, atrás de uma curva, mas reapareceram mais perto. Meu coração batia como um tambor. Vai embora, Zé. É só outro carro, disse para mim mesmo. Mas na BR-163 àquela hora, ninguém roda ali sem motivo. Parei de novo? Não, sou teimoso, mas não burro. Pisei mais fundo, ignorando o limite de velocidade. O caminhão balançava nos buracos e eu sentia a carga se mexendo. Mas as luzes, elas estavam ganhando. Vi silhuetas agora no reflexo, como motos ou algo assim, se aproximando pelos lados. Um brilho de metal. Faca. Meu facão estava no banco, mas de que adianta contra isso? Gritei no rádio. Socorro! Emboscada na 163, perto de Moraes. Câmbio! Silêncio. Só o chiado e agora um riso baixo, distorcido. Zé,
Volta. Não sei como, mas cheguei no próximo posto. As luzes sumiram uns quilômetros antes, como se tivessem desistido. Encostei, tranquei tudo e fiquei lá até o sol nascer, tremendo. No dia seguinte, inspecionei a carreta. Outro amassado, fresco, no lado esquerdo. E no para-brisa, um risco fino, como se algo tivesse raspado. Polícia de novo? Nem adianta. Eles não acreditam. O sol nasceu. Mas o alívio não veio. Eu estava no posto, ainda na boleia, com o facão no colo e os olhos ardendo de sono. O café da lojinha estava amargo, mas mantinha a cabeça no lugar. Ou quase. Aqueles sussurros no rádio PX, as luzes no retrovisor, o risco no para-brisa. Cara, eu estava tentando convencer a mim mesmo que era só cansaço. Que a BR-163 brinca com a mente. Mas aquele tum na traseira e o novo amassado na carreta não eram coisa da minha cabeça. Tinha algo atrás de mim, e não era só bandido de estrada. Decidi seguir viagem. Não tinha escolha. O prazo da entrega apertava, e o patrão já estava no meu pé. Zé, tu tá atrasado, resolve aí. Fácil falar, né? Ele não estava na selva, com o coração na boca, sentindo o mato te engolir. Liguei o motor, chequei o GPS, que milagre, estava funcionando, e voltei para a estrada. Era dia, pensei, nada acontece de dia, mas a BR-163 não liga para isso. O céu estava nublado, a floresta densa dos dois lados, e o silêncio pesado, como se algo tavasse esperando. Eu dirigia devagar, os olhos pulando entre a pista e os retrovisores. Cada sombra no mato parecia um vulto, cada barulho de pneu na lama soava como um crack. Tava paranoico, admito. 15 anos na estrada, e eu nunca senti tanto medo. Tentei o rádio PX de novo, chamando outros caminhoneiros. Alguém na 163, sentido Moraes. Tô sozinho aqui, câmbio. Nada. Só estática. Então, de novo, aquele sussurro. Zé, para. Meu sangue gelou. Desliguei o rádio, mas o silêncio era pior. O motor da carreta parecia gritar no vazio. Foi aí que vi, uns 200 metros à frente, algo na pista. Um pneu velho jogado no meio da estrada. Clássico, pensei. Armadilha de assalto. Diminuí a velocidade, mas não parei. Olhei para os lados, para o mato, para os retrovisores. Nada. Só o pneu, sozinho, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Meu instinto gritava para acelerar, mas a curiosidade, ou burrice, me fez hesitar. E então, do mato à esquerda, um clarão. Uma lanterna apontada direto para os meus olhos, me cegando. Pisei no freio por reflexo, e foi o erro da noite. Ouvi um bang na lateral da carreta, forte, como se alguém tivesse batido com uma marreta. Pelo retrovisor, vi eles, 3 figuras, saindo do mato, correndo na minha direção. Capuzes pretos, rostos cobertos, um com uma barra de ferro, outro com algo que brilhava, faca ou pistola, não sei. O terceiro estava com uma lanterna, balançando como louco, tentando me desorientar. Gritei mais para mim mesmo, Zé, mexe, mexe! Joguei a marcha, pisei fundo, mas a carreta é lenta, e eles estavam perto. Um deles bateu na porta do carona, o vidro rachando com o impacto. A adrenalina tomou conta. Eu dirigia como se minha vida dependesse disso, porque dependia. A carreta balançava, a soja na caçamba batendo de um lado para o outro. Ouvi outro tum, dessa vez na traseira, e pelo retrovisor vi um dos caras tentando subir na caçamba. Filho da mãe! Gritei, jogando o volante para a esquerda e para a direita, tentando derrubá-lo. Não sei se consegui, mas as luzes da lanterna sumiram. Acelerei até o limite, o motor gritando, o coração na garganta. A estrada estava escorregadia e eu rezava para não capotar. De repente vi faróis à frente. Um carro da polícia rodoviária, milagre dos céus. Buzinei como louco, piscando os faróis, e encostei no acostamento. Os PMs desceram, armas na mão, e eu pulei da cabine, quase caindo, apontando para trás. Eles estavam me perseguindo. 3 caras armados tentaram subir na carreta.
Expliquei tudo, ofegante, apontando para o vidro rachado, o amassado novo, o risco no para-brisa. Eles foram checar a estrada, mas como da outra vez, não acharam nada. Nem pegadas, nem pneu na pista, nem vultos. Só a floresta quieta, como se nada tivesse acontecido. Fiquei com os PMs até Santos, escoltado. Entreguei a carga, mas não conseguia parar de tremer. No caminho, achei um pedaço de pano preto preso na caçamba, com um cheiro podre, como carne estragada. Joguei fora, mas até hoje não sei quem eram aqueles caras. Bandidos? Contrabandistas? Ou algo pior, algo que a BR-163 esconde no escuro? Só sei que nunca mais pego estrada à noite sem um facão e uma lanterna mais forte. E aquele rádio PX? Desliguei para sempre. Cheguei em Santos no dia seguinte, entregue a soja, assinei os papéis e fui para casa. Mas casa... Cara, nada mais parecia o mesmo. Eu moro num apartamento pequeno em Cuiabá, com a mulher e os 2 filhos. Mas depois daquela noite, era como se eu tivesse trazido um pedaço da BR-163 comigo. O escuro da selva, os sussurros no rádio, os vultos no mato. Tudo isso grudou na minha mente, como lama no pneu que não sai nunca. Mudei tudo. Parei de pegar viagens noturnas, só dia claro agora. Comprei um rádio novo, mas evito ligar. O facão virou companheiro fixo e adicionei uma escopeta no banco. Legalizada, claro, mas pronta. A família notou. Os filhos me acham mais quieto. A mulher diz que tô distante. Perdi peso. O sono é ruim e às vezes no trânsito da cidade sinto um frio na espinha, como se estivesse sendo vigiado. É loucura? Talvez. Mas naquela estrada, o real e o imaginário se misturam, e o isolamento te faz duvidar de tudo. Meu nome é Jake, e eu sou caminhoneiro há mais de 10 anos agora. Comecei nessa vida depois de largar um emprego em uma fábrica de automóveis em Detroit. Sabe, daqueles que prometem estabilidade, mas te deixam com as costas destruídas e o salário apertado. Ser caminhoneiro não é glamouroso, mas paga as contas e me dá a estrada como casa. Eu gosto do ritmo, pegar a carga, verificar tudo direitinho e entregar no prazo. Não somos pagos por hora, então eficiência é tudo. Se você atrasa, o próximo cara pega o trabalho. E eu não perco entregas, não depois de tudo que passei. Isso aconteceu há uns 2 anos, em uma entrega de peças automotivas de Reno, Nevada, para Salt Lake City, Utah. Eram alternadores, freios e coisas assim. Carga valiosa o suficiente para me deixar atento a ladrões de estrada, mas nada que me preocupasse demais. Eu tinha saído de Reno por volta das 8 da noite, planejando chegar em Salt Lake antes do amanhecer. A Rota 50, onde eu estava dirigindo, é conhecida como a estrada mais solitária da América, por um bom motivo. Quilômetros de nada além de deserto plano, sem cidades, sem postos, só você, o caminhão e o silêncio. Era uma escolha comum para entregas rápidas, mas naquela noite, com o nevoeiro rolando, parecia uma péssima ideia. Eu estava dirigindo o meu semi-antigo, um Freightliner que já viu dias melhores. Os faróis estavam ok, mas o ar-condicionado fazia um barulho esquisito, e eu sentia o cansaço se instalando. Tinha tomado 2 cafés fortes em Reno, mas depois de 4 horas na estrada, meus olhos começavam a pesar. O rádio PX estava quieto, nenhum sinal de outros motoristas. Eu me lembrava de como meu pai, que também era caminhoneiro, sempre dizia: Jake, se você está sozinho na estrada, é sinal de que algo está errado. Pare e durma. Mas eu precisava do dinheiro. Minha filha estava no colégio e as contas não esperam por um cochilo. O nevoeiro veio do nada por volta da meia-noite. Primeiro, uma névoa fina que borrava as linhas da estrada. Depois, uma parede úmida e espessa que engolia tudo além de uns 20 metros dos faróis. O ar dentro da cabine ficou mais frio,
com um cheiro de terra molhada infiltrando pelas frestas. Eu reduzia a velocidade para uns 40 km por hora, apertando o volante com as mãos suadas. O ronco do motor era o único som constante, um zumbido grave que vibrava no meu peito, mas fora dali, silêncio absoluto. Nem o vento uivava. Eu me sentia como se estivesse dirigindo dentro de uma nuvem, isolado do mundo inteiro. Foi aí que eu vi as luzes. Primeiro pensei que era alucinação, uns pontos piscando à distância, como faróis de um carro parado na pista. Eles piscavam devagar, laranja e amarelo, cortando o nevoeiro como fantasmas. Meu coração deu um pulo. Merda, alguém com pane? Pensei. Eu não sou do tipo que ignora um problema na estrada. Já ajudei uns caras com baterias mortas antes, mas com o nevoeiro era arriscado. Eu hesitei, debatendo se parava ou não. Meu instinto dizia para seguir em frente. Afinal, eu estava carregando peças que valiam uma boa grana. Mas e se fosse alguém precisando de ajuda? Contra meu melhor julgamento, eu pisquei os faróis do meu semi 2 vezes, sinal padrão, e reduzi ainda mais a velocidade. Conforme eu me aproximava, as luzes se revelaram. Não eram faróis de um carro, mas lanternas penduradas em um trailer velho e enferrujado, bloqueando metade da pista. O trailer era daqueles de carga antigos, tipo os que você vê abandonados em depósitos, com as portas laterais escancaradas como bocas abertas. Não tinha ninguém por perto, pelo menos não que eu pudesse ver no nevoeiro. O ar agora estava mais úmido, grudando na minha pele, quando eu abaixei a janela um pouco para checar. O cheiro de metal oxidado e poeira se misturava ao diesel do meu caminhão. Eu parei o semi a uns 10 metros dali, jogando o freio de mão e ligando os alertas. Meu coração batia forte, não de medo ainda, mas de curiosidade misturada com uma pontada de inquietação. Eu saí da cabine devagar, o asfalto úmido rangendo sob minhas botas. O nevoeiro envolvia tudo, reduzindo o mundo a um círculo cinzento ao meu redor. As lanternas balançavam levemente, como se algo tivesse passado ali recentemente. "Ei, alguém aí?" gritei, minha voz ecoando abafada no ar denso. Nada. Só o gotejar distante de água em algum lugar. Eu me aproximei do trailer, os faróis do meu caminhão iluminando o interior vazio. Caixas velhas, cordas emboladas, mas sem sinal de vida. Foi quando ouvi algo. Um riso abafado, vindo do deserto além da estrada. Baixo como de um grupo de pessoas se divertindo, mas distorcido pelo nevoeiro. Meu estômago revirou. Quem diabos estaria rindo no meio do nada àquela hora? Eu congelei ali, parado ao lado daquele trailer enferrujado, com um nevoeiro tão denso que parecia que eu estava dentro de uma sopa cinzenta. O riso abafado ainda ecoava na minha cabeça, como se o deserto estivesse zombando de mim. Não era um som alto, mas era errado. Tipo um grupo de caras rindo baixo, como se soubessem de algo que eu não sabia. Meu coração estava disparado agora, e o ar úmido grudava na minha nuca, misturado com o suor frio que começava a descer. Eu sou um cara grande, 1,90. Já me meti em umas confusões em bares de estrada, mas ali, no meio da Rota 50, sozinho, eu me sentia pequeno pra caramba. "Para de ser paranoico, Jake", murmurei pra mim mesmo, esfregando as mãos no jeans para secar o suor. Eu estava pensando em voltar pro caminhão, ligar o motor e dar o fora, mas algo me segurava. Talvez curiosidade idiota ou aquele instinto de caminhoneiro de não deixar um problema para trás. Eu tinha que saber o que estava acontecendo com aquele trailer. Quem deixa um treco desses no meio da estrada, com lanternas acesas, portas abertas e some? Ladrões de carga, talvez? Eu sabia que peças automotivas como as que eu estava carregando podiam valer uma grana preta no mercado negro. Mas se fosse isso, cadê o motorista? Cadê o carro rebocador? Peguei a lanterna do bolso. Uma maglite pesada que eu sempre carrego, boa para iluminar ou, se precisar, para acertar alguém. O feixe cortou o nevoeiro, iluminando o trailer. As portas laterais balançavam levemente, rangendo em dobradiças enferrujadas. Dei uma volta cautelosa, mantendo o caminhão ao alcance dos olhos.
O chão estava coberto de cascalho úmido e o cheiro de ferrugem misturado com algo acre, tipo óleo velho, irritava meu nariz. O interior do trailer estava vazio, exceto por umas caixas de madeira quebradas e uma corda embolada no canto. Nada de valor, nada que explicasse por que alguém deixaria isso aqui. Foi quando vi as pegadas, fresquinhas, marcadas na poeira úmida ao redor do trailer, indo em direção ao deserto. Eram várias, pelo menos 3 pares, tamanhos diferentes, como se um grupo tivesse passado por ali há pouco. Meu estômago deu um nó. Merda! Sussurrei, girando a lanterna em todas as direções. O nevoeiro engolia o feixe e eu não via nada além de uns arbustos tortos a uns 10 metros dali. O riso tinha parado, mas agora o silêncio era pior. Pesado, como se algo estivesse me observando, esperando eu fazer o próximo movimento. Eu sei que devia ter corrido para o caminhão ali mesmo. Meu pai sempre dizia: na estrada, se algo parece errado, é porque tá errado. Mas eu sou teimoso. Pensei que talvez alguém tivesse tido uma pane, abandonado o trailer e ido buscar ajuda. Ou talvez fosse uma armadilha, e eu não ia deixar ninguém mexer na minha carga. Dei mais alguns passos, seguindo as pegadas até a beira da estrada, onde elas sumiam no deserto. Foi aí que ouvi de novo. O riso mais próximo agora, vindo de algum lugar à minha esquerda. Não era zoeira de bar. Era baixo, gutural, como se estivessem segurando para não explodir. Eu girei a lanterna, mas o nevoeiro engoliu a luz. Meu coração estava na garganta e minhas pernas tremiam. "Quem tá aí?" Gritei, segurando a Maglite como um taco de beisebol. Nada, só o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Então veio o barulho. Um thump pesado contra a lateral do meu caminhão, como se alguém tivesse jogado uma pedra ou algo pior. Eu virei tão rápido que quase tropecei. A luz da lanterna pegou algo se movendo rápido perto do meu caminhão, uma sombra que sumiu no nevoeiro antes que eu pudesse distinguir. Outro thump, dessa vez mais perto da cabine. "Chega!" Falei alto, mais para me convencer do que para qualquer outra coisa. Corri para o caminhão, o cascalho esmagando sob minhas botas. O ar estava tão úmido que parecia que eu estava respirando água. Pulei na cabine, tranquei a porta e joguei a lanterna no banco do passageiro. Minha mão tremia enquanto girava a chave na ignição. O motor rugiu, mas antes que eu pudesse engatar a marcha, ouvi outro som, um arranhar lento, como unhas raspando o metal do chassi. Vinha da traseira, onde minha carga estava. Eu olhei pelo retrovisor, mas o nevoeiro estava tão denso que só via as luzes do meu próprio caminhão. Eu pisei no acelerador, o semi balançando enquanto eu voltava para a pista. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava a uns 80 km por hora, rápido demais para aquele nevoeiro, mas não ia parar por nada. Foi aí que vi no retrovisor lateral aquelas luzes laranjas piscando de novo bem atrás de mim. Não dava para ver o trailer, só as luzes, como se estivessem flutuando na névoa me seguindo. "Que merda é essa?" murmurei, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu peguei o celular e disquei para um 90, mantendo um olho na estrada e outro no retrovisor. "Polícia, emergência", eu disse, minha voz tremendo. Expliquei tudo o mais rápido que pude. O trailer, as pegadas, os risos, os barulhos. A atendente disse que uma viatura estava a caminho, mas eu sabia que na Rota 50, a caminho, podia significar horas. As luzes continuavam lá, às vezes mais perto, às vezes sumindo, como se estivessem brincando comigo. Eu dirigi por uns 20 minutos, suando frio, até que finalmente as luzes desapareceram do retrovisor. O nevoeiro começou a clarear e eu não vi mais nada atrás de mim. Quando a polícia chegou, umas 2 horas depois, eu estava parado num acostamento, tentando me acalmar com um cigarro. Contei tudo pro policial, um cara magro com cara de quem já ouviu histórias malucas antes. Ele disse que ia checar a área, mas quando voltaram não encontraram nada, nem trailer, nem pegadas, nem lanternas. Provavelmente algum idiota brincando na estrada, ele disse.
mas eu vi na cara dele que ele também estava confuso. Eu continuei minha entrega, mas nunca mais peguei a Rota 50 à noite. Até hoje, quando dirijo no escuro, fico olhando o retrovisor, esperando aquelas luzes laranjas aparecerem de novo. E para ser honesto, eu não sei se eram ladrões, malucos ou algo que eu não quero entender. Depois daquela noite na Rota 50, eu nunca mais fui o mesmo. Parece clichê, eu sei, mas é a verdade. Eu sou caminhoneiro há uma década, já vi de tudo. Acidentes feios, tempestades que te fazem rezar até sem querer. Até briga de bar com caras que acham que você olhou torto para a cerveja deles. Mas aquele trailer no nevoeiro, aqueles risos abafados, as luzes laranjas piscando no meu retrovisor. Isso ficou grudado na minha cabeça como uma mancha que não sai. Eu ainda dirijo, claro. As contas não param de chegar. E minha filha tá na faculdade agora, precisando de cada centavo que eu mando. Mas toda vez que pego uma estrada à noite, especialmente uma dessas desertas, sinto um frio na espinha, como se algo estivesse me observando. Meu nome é Carlos e eu sou caminhoneiro há 20 anos. Comecei nessa vida ainda moleque, ajudando meu tio a carregar caminhões em Feira de Santana. E desde então a estrada virou minha casa. Não é uma vida fácil. Horas sem fim, saudade da família e a pressão para entregar tudo no prazo. Porque como todo mundo no ramo sabe, a gente não ganha por hora, ganha por entrega. Eu já dirigi por quase todas as BRs do Brasil, de norte a sul, e já vi de tudo. Acidentes feios, assaltos na cara dura, até histórias de maluco que juram ter visto coisas que não explicam. Mas nada, nada mesmo, me marcou tanto quanto o que aconteceu naquela noite na BR-324, indo de Salvador para Feira. Era uma entrega de combustíveis. Diesel, para ser exato, daqueles tanques que te deixam com o coração na mão, sabendo que um erro pode virar uma bola de fogo. Saí de Salvador por volta das 8 da noite, com o tanque cheio e o GPS marcando umas 2 horas até Feira de Santana. A BR-324 é uma rodovia movimentada de dia, mas à noite, depois que você passa os trechos mais urbanos, vira um breu danado. Só o asfalto. Umas placas refletivas e, se der sorte, 1 ou 2 carros passando a cada meia hora. Eu estava acostumado, mas naquela noite eu estava morto de cansaço. Tinha feito uma entrega em Aracaju no dia anterior, dormido só umas 4 horas, e o café preto que tomei em Salvador já estava perdendo o efeito. O calor baiano não ajudava. Mesmo à noite, o ar estava úmido, daquele jeito que faz sua camisa grudar nas costas. O cheiro de diesel da cabine do meu Scania misturava com o suor, e o ventilador velho do caminhão só jogava ar quente na minha cara. Eu mantinha a janela entreaberta, deixando o vento da estrada entrar, mas o ronco do motor era o único som que quebrava o silêncio. O rádio PX estava mudo, nenhum outro caminhoneiro na frequência, o que era estranho, mas não impossível. Eu estava tentando me manter acordado, cantando um pagode velho que tocava no rádio, mas meus olhos pesavam e a estrada parecia se desfocar à frente dos faróis. Foi quando vi o aviso no painel. O tanque do caminhão estava na reserva. Merda, Carlos, como você esqueceu disso? Xinguei batendo no volante. Eu sabia que tinha um posto grande a uns 40 minutos dali, mas com o cansaço, eu não ia arriscar. Olhei o GPS, mas a tela estava bugada, piscando como se tivesse perdido o sinal. Tá de sacanagem, murmurei, dando uns tapas no aparelho. Foi aí que vi à beira da estrada uma placa velha, meio torta, iluminada pelos meus faróis. Posto 24 horas, 2 km. Não lembrava de posto nenhum naquele trecho, mas também não estava em condições de ser exigente. Combustível é vida. E eu não ia ficar parado no meio do nada. Cheguei ao posto uns minutos depois. Era um lugar pequeno, com uma bomba de gasolina solitária e uma lojinha que parecia mais um barracão caindo aos pedaços.
A luz de um poste piscava, jogando sombras estranhas no asfalto rachado. O letreiro do posto estava apagado, mas a porta da loja estava entreaberta, com uma luz fraca saindo de dentro. Parei o caminhão, o motor ainda ligado, o ronco grave vibrando na minha barriga. O ar ali fora estava mais pesado, com um cheiro esquisito. Não era só diesel, tinha algo azedo, tipo mofo misturado com lixo velho. Desci da cabine, minhas botas fazendo barulho no chão úmido, e peguei a mangueira da bomba. Foi quando notei ele, o atendente. Um cara magro de pele pálida, com olhos fundos que pareciam buracos no rosto. Ele estava parado na porta da loja me encarando. Não disse nada. Só ficou ali, os braços cruzados, com um boné velho cobrindo metade do rosto. Eu acenei, tentando ser educado. "Boa noite, chefe. Tô só abastecendo, tá?" Falei, forçando um sorriso. Ele não respondeu. Só continuou me olhando com aqueles olhos que pareciam não piscar. Um arrepio subiu pela minha espinha e eu senti o peso do cansaço misturado com uma inquietação que não explicava. Algo naquele lugar estava muito, muito errado. Eu estava ali, segurando a mangueira da bomba, com o diesel pingando devagar no tanque do meu Scania, e aquele atendente me encarando como se eu fosse um bicho estranho. O cara não tinha se mexido 1 centímetro desde que eu cheguei. Só ficou parado na porta da lojinha, com aqueles olhos fundos que pareciam sugar a luz do poste piscante. O calor úmido da noite baiana fazia minha camisa grudar nas costas, e o cheiro azedo de mofo misturado com diesel estava começando a me dar náusea. Eu sou caminhoneiro há 20 anos. Já vi todo tipo de gente esquisita em paradas de estrada, mas aquele cara estava me deixando com os nervos à flor da pele. "Relaxa, Carlos", murmurei para mim mesmo, tentando me convencer que era só o cansaço falando mais alto. Eu estava exausto, depois de Aracaju e só 4 horas de sono, então talvez fosse minha cabeça pregando peças. Terminei de abastecer, pendurei a mangueira e dei uma olhada no caminhão. A carga de diesel estava segura, mas eu sempre dou uma checada extra. Tanque de combustível é coisa séria. E qualquer maluco com uma faísca pode transformar sua noite num inferno. O atendente ainda estava lá, me olhando, sem dizer uma palavra. "Vou pagar lá dentro, tá?" Falei, mais para quebrar o silêncio do que por qualquer outra coisa. Ele não respondeu, só inclinou a cabeça, como se tivesse me ouvido, mas não se importasse. Entrei na loja empurrando a porta de vidro que rangeu alto, como se não fosse aberta há anos. O interior era pior do que eu imaginava. A luz vinha de um neon velho no teto, piscando e zumbindo como uma mosca morrendo. O chão estava coberto de poeira, com marcas de pegadas meio apagadas, e o ar tinha aquele cheiro pesado de mofo, como se o lugar tivesse sido esquecido pelo tempo. As prateleiras estavam vazias, tipo, completamente vazias. Nem um chiclete, nem uma garrafa d'água, nada. Só poeira e umas teias de aranha nos cantos. Eu parei no meio da loja, o coração começando a bater mais rápido. "Que porra de posto é esse?" pensei, olhando em volta. "Ei, chefe, tem alguém aí?" Chamei, minha voz ecoando no vazio. Nada. O atendente tinha sumido da porta e agora eu estava sozinho naquele barracão que parecia mais um túmulo do que uma loja de conveniência. Dei uns passos até o balcão, onde tinha um caixa registradora enferrujada, sem visor, e um copo de isopor amassado. Foi quando notei uma porta nos fundos entreaberta, com uma luz fraca, meio amarelada, vazando por ela. Minha primeira ideia foi dar o fora dali, pagar o combustível e vazar. Mas, como todo caminhoneiro burro, a curiosidade falou mais alto. "Talvez o cara tá lá dentro", pensei, tentando justificar por que eu estava andando em direção àquela porta. Abri a porta devagar, o rangido da dobradiça me fazendo cerrar os dentes. Era uma salinha pequena, com caixas de papelão empilhadas e um cheiro ainda mais forte de mofo, misturado com algo que lembrava gasolina velha. Tinha uma mesa com uma lanterna quebrada e uns papéis rasgados, mas ninguém ali.
Eu estava prestes a virar e sair quando ouvi um barulho, um crack seco, como se alguém tivesse pisado num graveto vindo de fora da loja. Meu coração disparou. Corri de volta para o salão principal, a lanterna do meu cinto balançando enquanto eu tentava não tropeçar. Olhei pela janela da loja para o meu caminhão e foi aí que vi pegadas, fresquinhas, marcadas na poeira úmida ao redor do meu Scania. Não eram minhas. Eu tinha vindo direto da bomba para a loja e essas pegadas contornavam a traseira do caminhão como se alguém tivesse dado a volta, checando a carga. Meu estômago embrulhou. O asfalto brilhava sob o poste piscante e o calor parecia sufocante agora, mesmo com o vento da noite entrando pela porta entreaberta. Foi quando ouvi um assobio baixo, lento, como uma melodia quebrada, vindo de algum lugar atrás do posto, onde o mato alto balançava na escuridão. "Merda, Carlos, sai daqui", disse para mim mesmo, o suor escorrendo pela testa. Corri para fora, minhas botas batendo no chão e pulei na cabine do caminhão. Tranquei a porta, girei a chave na ignição e o motor rugiu, quebrando o silêncio. Joguei um olhar rápido para o retrovisor enquanto engatava a marcha e juro por Deus, por uma fração de segundo, vi uma sombra se mexer atrás do posto, como se alguém tivesse corrido para o mato. Eu pisei no acelerador, o Scania balançando enquanto eu voltava para a BR-324. Olhei pelo retrovisor de novo, esperando ver aquele posto maldito, mas a luz do poste tinha sumido. Era como se o lugar tivesse apagado, engolido pela escuridão. Eu dirigi como se o diabo estivesse no meu encalço. O Scania rugia pela BR-324, os pneus cantando no asfalto molhado, enquanto eu tentava colocar o máximo de distância entre mim e aquele posto maldito. O ar quente da Bahia entrava pela janela entreaberta, misturado com o cheiro forte de diesel da cabine, mas eu mal reparava. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca e minhas mãos tremiam no volante. Eu não parava de olhar para os retrovisores, esperando ver alguma coisa, uma sombra, uma luz, qualquer coisa. Mas a estrada estava escura, só os meus faróis cortando o breu. O assobio baixo ainda ecoava na minha cabeça como uma música quebrada que não sai do ouvido. Depois de uns 20 minutos, quando meu pulso finalmente começou a desacelerar, parei num posto de verdade, daqueles com letreiro iluminado, caminhões estacionados e um barulho de rádio sertanejo saindo da lanchonete. Era um oásis comparado com aquele barracão assombrado. Estacionei o caminhão, chequei a tranca da carga. Tanque de diesel é coisa séria e eu não ia deixar ninguém mexer. E peguei o celular. Minhas mãos ainda tremiam enquanto discava para o 190. "Polícia, emergência", falei, tentando manter a voz firme. Contei tudo. O posto que não estava no GPS, o atendente esquisito com olhos de morto, as prateleiras vazias, as pegadas ao redor do caminhão, o assobio. A atendente, uma mulher com voz calma demais para o meu gosto, disse que uma viatura ia checar o trecho e me pediu para esperar onde eu estava. Enquanto esperava, acendi um cigarro, coisa que eu só faço quando estou muito nervoso. E fiquei olhando para o céu estrelado. O calor úmido ainda grudava na pele, e o som dos grilos misturava com o zumbido distante de outro caminhão passando na rodovia. Eu tentava racionalizar. Deve ser ladrão de carga, pensei. A BR-324 não é exatamente um paraíso. Já ouvi histórias de assaltos, caras armados parando caminhões com barricadas. Mas aquele posto não fazia sentido. Quem monta um posto falso no meio do nada? E aquele atendente? Ele não parecia querer me assaltar. Parecia mais, sei lá, me estudar. Como se eu fosse um bicho numa gaiola. A viatura chegou uns 40 minutos depois. Um policial baixinho com bigode mal cortado desceu e pediu para eu repetir a história. Eu contei tudo de novo, apontando a direção do posto, que ficava a uns 15 quilômetros dali. Ele anotou tudo num caderninho, com cara de quem estava mais interessado no café da lanchonete do que no meu relato. "Vamos dar uma olhada, seu Carlos. Fica tranquilo", ele disse.
Eu fiquei esperando, fumando outro cigarro, até que ele voltou quase 1 hora depois. Não tem posto nenhum naquele trecho, ele disse coçando a cabeça. Só mato e uma placa caída. Nem sinal de pegadas com essa chuva que caiu. Você tem certeza do lugar? Eu fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Certeza? Eu estava lá, abasteci o caminhão, vi o cara e entrei na loja. Mas o jeito que o policial me olhou, como se eu fosse um caminhoneiro cansado que inventou uma história, me fez engolir qualquer resposta. Tá, pode ser que eu confundi. Murmurei, só para acabar logo com aquilo. Ele disse que ia fazer um relatório e me ligar se tivesse novidade, mas eu sabia que não ia rolar nada. Voltei pro caminhão, completei a entrega em Feira de Santana e dormi umas 10 horas seguidas num motel de beira de estrada. Desde aquela noite eu não sou mais o mesmo. Eu era o cara que ria das histórias de terror dos outros caminhoneiros, que dizia que assombração era coisa de quem tomava café fraco. Mas agora, toda vez que passo por um trecho deserto da BR-324, meu estômago embrulha. Eu evito parar à noite mesmo que o tanque esteja na reserva. Compro um galão extra de diesel, só para garantir. E às vezes, quando tô dirigindo no escuro, juro que ouço um assobio baixo no vento, como se aquele posto ainda estivesse lá, me esperando. Contei a história para uns colegas no ponto de parada em Itabuna, e um deles, um velho chamado Zé, disse que já ouviu falar de postos fantasmas na Bahia, lugares que aparecem e somem, usados para enganar motoristas. Ladrões? Malucos? Eu não sei. Só sei que nunca mais paro num posto que não tá no GPS. Hoje, eu ainda dirijo, mas nunca mais passo por um trecho deserto sem checar os retrovisores a cada minuto. Carrego 1/3 no bolso, presente da SIDA, e rezo toda vez que pego a BR-324. Não sei se aquele posto era uma armadilha de ladrões, uma brincadeira doentia ou algo que eu não quero entender. Só sei que desde aquela noite eu não paro em lugar nenhum à meia-noite.